Meu nome é Sara, eu tenho 22 anos e sou estudante de Química Industrial na UF. Eu sempre fui uma criança bastante leitora, então enquanto eu era criança eu li muitos livros. Provavelmente esse que eu vou falar não foi o primeiro, mas é o mais antigo que eu me lembro, que é um livro chamado Lúcia Já Vou Indo. Ele conta a história de uma lagarta que ela foi convidada para uma festa dos insetos lá do local onde ela morava, só que ela era muito lenta, então ela não consegue, a história é que ela não consegue chegar na festa a tempo. Ela se arruma, se prepara, faz tudo para chegar na festa, mas quando ela chega lá, a festa já aconteceu, ela chega atrasada. E então esse livro era um livro muito legal que eu li várias e várias vezes, e dos livros que eu já li quando era criança, esse eu acredito que seja o mais antigo, talvez um dos primeiros que eu me lembro de ter lido. Como eu já disse, eu fui uma criança muito leitora, e antes mesmo de eu aprender a ler, muitas pessoas da minha família liam pra mim, tinham esse costume de ler pra mim. Até mesmo depois que eu aprendi a ler, às vezes eu gostava que as pessoas da minha família lessem pra mim. Principalmente aquelas historinhas de fantoche, que você tem que ter uma outra pessoa lendo pra você pra poder ser engraçado, pra ser legal. E na minha casa, as pessoas que mais liam pra mim, a minha mãe foi uma das grandes responsáveis pelo meu hábito de leitura, e o meu pai também costumava ler muito pra mim, principalmente essas historinhas de fantoche. Meu pai praticamente que sempre lia essas historinhas pra mim. E fora, né, do meu núcleo familiar mais próximo, quem costumava ler muito pra mim também era minha avó. Minha avó gostava muito de ler pra mim antes de dormir. Quando eu dormia na casa dela ou quando ela vinha pra minha casa, ela sempre lia uns livros pra mim antes de dormir. Inclusive o Lúcia Já Vou Indo era o livro que eu citei, que é um dos primeiros livros que eu me lembro de ter lido. Foi um livro que era da casa dela, da casa da minha avó. E eu li lá mesmo. Então, a minha avó, meu pai e minha mãe eram as três pessoas que mais liam pra mim quando eu era criança. Tem um livro não, né, mas uma saga inteira que me marcou demais, que foi o grande responsável realmente pra me inserir numa literatura mais jovem adulta. Antes de ler esses livros, eu lia muitos livros ainda adolescentes, muito mais infantis. E depois que eu li essa saga, eu realmente passei a ter um hábito de leitura mais jovem adulto. Então me marcou demais por isso. Foi realmente um marco da minha vida como leitora, que foi a saga Crepúsculo, da escritora Stephenie Meyer. Eu gosto muito dessa saga, eu tenho praticamente todos os livros que ela lançou relacionados a Crepúsculo, eu tenho. E aí aqui eu vou mostrar alguns da minha coleção. Bem, vou começar pelos principais, obviamente, que são os livros mesmo da história. Eu comprei esse aqui, não foram os primeiros livros que eu tive, foram os livros que eu li primeiro. Porque na verdade é uma história até engraçada, como que eu descobri a saga Crepúsculo. A minha tia, ela tem uma amiga que trabalhava para uma pessoa na época, e essa pessoa tinha lido os livros de Crepúsculo, mas não tinha gostado. Então ela queria se desfazer dos livros, ela queria dar pra alguém que quisesse ler, enfim, que quisesse aproveitar a leitura. E aí minha tia perguntou pra mim, Sara, ela sabia que eu gostava muito de ler, então ela perguntou, Sara, você não está interessada nesses livros? Você gosta dessa saga? Eu na época já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido. Então eu falei pra minha tia, tudo bem, eu aceito, vou ler sim. E foi uma loucura, porque eu acredito que eu tenha lido a saga inteira em 5 dias ou menos. Cada dia eu pegava um livro e terminava de ler. Eu não conseguia parar de ler. Foi uma coisa realmente que me prendeu demais. E aí, esses livros que essa amiga da minha tia me deu, foram os livros que eu li primeiro, eles não estão aqui. Mas eu comprei depois uma saga, o box da saga, para poder ficar, né, organizadinho na minha estante. E esse aqui, com os 4 livros, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Esse aqui é o meu grande xodó. Aí depois a escritora, né, começou a lançar vários outros livros. Depois ela lançou esse aqui, que é A Breve Segunda Vida de Britannia, que é como se fosse um spin-off de Eclipse, que é o 3º livro da saga. É a história de uma vampira, né, que é a Britannia,
que ela aparece no livro, mas ela não tem a história dela muito explorada. E é uma história que tem tudo a ver com a problemática, né, do terceiro livro da saga. Então é um spin-off muito legal, que complementa bastante a leitura da saga. Depois, ela lançou essas graphic novels, que eu sou apaixonada. Elas são lindas, lindas, lindas. Os desenhos, as gravuras são incríveis, incríveis. E é uma... Só que assim, aqui no Brasil, pelo menos, ela só lançou do primeiro livro, do Crepúsculo. E aí ele é dividido em 2 livros. É o primeiro, que é o volume 1, e o segundo, volume 2. Ele é incrível, é incrível. Ele tem umas ilustrações maravilhosas. Ele é um estilo meio mangá, eu diria. Só que ele não lê de trás pra frente, né? Ele lê no sentido ocidental. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Ele é todo preto e branco, algumas partes mais coloridas, mas maravilhoso, eu amo. E aí depois, quando a saga já estava bem popular, ela lançou um guia oficial ilustrado explicando tudo da saga, falando sobre todos os vampiros, todos os clãs de vampiros, todos os clãs de lobisomens, falando sobre todos os personagens, os carros, as histórias dos personagens, explorando um pouco mais as histórias dos personagens. Então esse livro aqui, pra mim, foi um dos livros que mais me acrescentou para conhecer um pouco mais além da história que era contada na saga. Muito legal. E por último, essa edição de 10 anos de aniversário de Crepúsculo. Quando o primeiro livro fez 10 anos que tinha sido lançado, a escritora lançou essa versão aqui, que é o Vida e Morte. Que ele, na verdade, ele conta de novo a história do primeiro livro, só que trocando os gêneros dos personagens. O Edward, né, era homem, passa a ser uma mulher, e ele não é mais. E ele é uma vampira. E a Bella, que era uma mulher, ela passa a ser um homem, e agora um homem humano, não como a Bella era na história original. Então é muito interessante porque você vê a história de um outro olhar, como se a mulher vampira conquistasse o homem humano. Então é muito interessante, também gostei bastante. E aí essa foi realmente a saga, né, os livros que mais me marcaram durante a minha vida até então, né? Não sei o que vai vir daqui pra frente, mas esse até agora foi o que mais me marcou. É assim, um pouco tardia, que eu acredito que as pessoas da minha idade tenham lido esses livros antes, né? Tipo, mais ou menos adolescentes ou crianças, que foi os livros do Harry Potter. E pra mim é muito engraçado porque eu fui apresentada a Harry Potter quando eu era criança, devia ter mais ou menos uns 6 anos. Meu pai comprou a fita VHS do primeiro filme, né, que é o Pedra Filosofal, e eu assisti, só que na época eu era muito criança, eu não gostei, eu achei muito assustador, enfim, não gostei daquela coisa de bruxos, achei assustador demais, e não quis mais nada acompanhar, não quis acompanhar mais nada de Harry Potter, achei que não ia gostar, enfim. Só que recentemente não, já namoro já há 5 anos, e o meu namorado é muito fã de Harry Potter. E aí ele começou a meio que tentar trazer para esse universo de Harry Potter, tentar me apresentar os filmes primeiro, para poder eu me aproximar da história. E aí depois que eu tinha assistido todos os filmes, eu decidi que eu queria ler os livros. Porque eu sempre acho os livros melhores do que os filmes, é uma coisa pessoal mesmo. Então eu queria conhecer a história mais a fundo, e ler os livros. Então eu comprei os e-books de Harry Potter para poder ler no meu Kindle, e eu li todos no meu Kindle e gostei demais. Agora eu tô pensando em comprar os livros físicos, porque quando eu gosto muito do livro, eu sempre gosto de ter o livro físico, né? Apesar do e-book ser uma coisa muito prática, mas eu particularmente gosto de ter o livro físico. Então, como eu gostei muito de Harry Potter depois que eu li os e-books, eu pretendo comprar a saga, né, física para ter na minha estante. E então foi muito interessante por isso, porque apesar de ser um livro que foi muito voltado para o público jovem, né, assim, adolescente da época, mesmo assim foi um livro que me prendeu demais. Mesmo sendo já adulta, é um livro que eu acho que ele abrange todas as idades. E é por isso que eu gostei muito de ler, mesmo depois de já estar mais velha. Que eu sou muito fã de Crepúsculo. E como eu fiquei muito fã da saga, eu comecei a acompanhar a escritora, que é a Stephenie Meyer.
E aí tudo que ela lançava fora de Crepúsculo, ela até não lançou muitos livros assim que ficaram famosos fora Crepúsculo, foram só 2. Eu acompanhava, eu lia, porque né, eu tinha gostado muito da saga, então eu imaginei que fosse gostar do estilo da escritora. Logo depois que ela lançou Crepúsculo, ela lançou um livro mais voltado para o público adulto, que foi o livro A Hospedeira. É um livro um pouco de ficção científica, mistura um pouco ficção científica. E eu sempre gostei também de livros assim, de ficção científica, mais de aventura. E eu acabei lendo por conta da escritora ser a Stephenie Meyer. Só que o que aconteceu? Quando eu comprei e comecei a ler o livro não me prendeu muito. Talvez porque eu tenha criado muita expectativa, né, por ser a escritora de Crepúsculo, que foi uma saga que me prendeu muito, que eu gostei demais. Então eu acabei criando muita expectativa em cima do livro, mas eu acabei não gostando muito da história e não terminei. Foi um livro que eu realmente não terminei e depois saí dele e fui para outras leituras. Talvez hoje em dia, se eu pegar o livro para ler de novo, talvez eu consiga terminar, não sei. Mas na época foi um livro que não me prendeu, que acabou me desinteressando um pouco. Particularmente é difícil eu pegar um livro e não gostar e parar. O A Hospedeira foi um livro, né, que aconteceu isso, mas é raro, é muito raro eu parar um livro na metade. Normalmente, mesmo quando eu não gosto, eu termino de ler e sigo. Então, isso aconteceu muito com os livros que eu li na escola. Na época da escola, sempre né, os professores pedem alguns livros pra gente ler e tudo. E eu normalmente não gostava dos livros que eram pedidos na escola. Então eu não vou dizer um título específico de livro que eu menos gostei de ler, mas vou colocar na categoria livros que a escola me pedia para ler. Porque, no geral, era raro eu gostar de um livro que a escola pedia que eu lesse, né? Eu acho que era mais porque quando eu tinha que ler o livro da escola, eu tinha que interromper uma leitura que eu estava fazendo, de um livro que eu queria ler. Então aquilo me deixava um pouco irritada, porque eu tinha um livro que eu estava interessada em ler, que eu estava gostando de ler, tinha que parar para poder ler um livro da escola. E aí aquilo me irritava bastante, então era raro um livro da escola realmente me prender e eu gostar. Eu posso citar 2 da época da escola que realmente me marcaram e que eu gostei de ler, que foi Dom Casmurro, que eu gostei muito, e o Curtiço. Foram 2 livros da época da escola que eu gostei de ler e que eu não me arrependi de ter lido. Mas, no geral, eu não me interessava pelas leituras da escola, então eu vou dizer que foram os livros da escola os que eu menos gostei. Eu costumava ler muito livros de contos de fada, tipo Rapunzel, Cinderela, Bela Adormecida, esses livros assim, né, de contos de fada, porque eu gostava muito de ver os desenhos da Disney. Então, quando eu assisti o desenho da Bela e a Fera, eu queria ler o livro da Bela e a Fera. Aí eu assisti o desenho da Cinderela, eu queria ler o livro da Cinderela. Era assim que acontecia. Então, eu gostava de ler muito contos de fada quando eu era criança. E também gostava muito de ler história em quadrinhos da Turma da Mônica. Eu tinha bastante história em quadrinhos da Turma da Mônica quando eu era criança. E eu lia muito, gostava muito de ler as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Aí depois, quando eu fiquei mais velha, né, um pouquinho mais velha, mais ou menos na pré-adolescência, eu comecei a me interessar demais pelos livros da Thalita Rebouças. E eu, inclusive, tenho todos aqui em casa. Todos os que ela lançou enquanto eu era pré-adolescente eu tenho. Todos da linha Fala Sério, enfim. Aqueles todos que a da Thalita Rebouças eu tenho aqui na minha casa. Só que isso foi mais na minha pré-adolescência. Mais ou menos com uns 11, até uns 13 anos, eu gostava muito de ler os livros da Thalita Rebouças. Depois, quando eu já fiquei um pouquinho maior, eu já comecei a gostar mais de livros de aventura. E aí o livro que mais me marcou nessa fase assim, mais adolescente, depois dos 13, foi Crepúsculo, né, que é um livro, um romance misturado com fantasia, né? E o Percy Jackson, que é uma saga que fala um pouquinho sobre mitologia grega, e eu sempre gostei muito de mitologia grega. E era um livro de aventura, misturando mitologia grega com fantasia, então aquilo me prendeu demais quando eu era adolescente. Li todos os livros da saga do Percy Jackson. Gostei demais. E aí esses foram, acredito que foram as leituras que mais me interessavam durante a minha infância e durante a minha adolescência. Numa vibe de livros feministas. Eu gosto muito de literatura feminista. Eu sempre procurei
até mesmo, não sei se inconscientemente, mas até mesmo quando eu era adolescente, eu sempre gostei mais das leitoras mulheres, né, das escritoras mulheres, do que dos escritores homens. Enfim, era uma coisa inconsciente, mas hoje eu valorizo muito a questão de ler livros de escritoras mulheres, para valorizar o trabalho feminino, né, nessa área de livros, que apesar de ser uma área bastante, uma presença feminina bastante grande, em geral, quando a gente fala sobre escritores famosos, escritores clássicos de sucesso, a gente acaba sempre associando a uma imagem masculina. Então, eu procuro sempre valorizar muito as escritoras mulheres. E aí, atualmente, eu estou muito voltada à literatura mais feminista, com essa temática, né, de escritoras feministas e tudo mais. E aí, 2 livros atualmente um que eu vou ler, né, minha próxima leitura nessa linha, e um que eu já li e que eu gostei demais. E eu vou falar um pouquinho dele também. O que eu vou ler, né, que é a minha próxima leitura, é o Americana, da Chimamanda. Eu tô apaixonada pela Chimamanda, eu acho ela genial. Atualmente é uma das escritoras feministas que eu mais acho incrível, assim, mais genial de todas, das contemporâneas, né? E pra mim os livros dela são maravilhosos. Então eu escolhi esse pra ser a minha próxima leitura. Eu ainda não sei falar muito sobre ele, porque eu ainda não li, mas estou muito ansiosa para ler, porque eu estou muito interessada nessa escritora. E o livro que eu já li, e que eu inclusive indico fortemente para crianças lerem também, é esse aqui, o As Cientistas. Como eu falei, né, eu sou estudante de Química Industrial, então eu gosto muito de ler livros que tenham temática de ciência. Eu gosto muito. E esse livro aqui, ele juntou 2 coisas que eu amo: ciência e feminismo. Então eu não tive como não indicar esse livro aqui, das minhas leituras mais recentes. Ele é um livro lindo, lindo, com umas ilustrações maravilhosas. Basicamente a cada 2 páginas você tem uma cientista que é abordada aqui. Então, por exemplo, ó, você tem o livro, ele é assim, todas as páginas dele são assim. Ele tem uma página com a ilustração da cientista e do lado uma mini biografia falando sobre ela. E ele é todo ilustrado, ele é lindo, lindo. E é uma forma das meninas, né, conhecerem as cientistas, visto que a ciência é uma área ainda muito dominada por homens, é uma área ainda muito masculinizada, com a presença masculina ainda muito forte. Então, as meninas mais jovens que gostam de ciência e que gostam disso, precisam se sentir encorajadas, precisam se enxergar em outras cientistas, ver que existiram cientistas mulheres sim, que criaram coisas incríveis, que tiveram enormes contribuições para a humanidade. Então esse livro aqui, ele mostra tudo isso. Ele mostra as grandes cientistas mulheres que fizeram parte da história da humanidade, mas que infelizmente muitas vezes não são lembradas, por conta da ciência ainda ser muito masculinizada. Então são os 2 livros atuais, né, das minhas leituras mais recentes, que eu indico fortemente as pessoas lerem. Eu considero uma leitora porque pra mim ler não é obrigação. Pra mim ler é uma diversão, é uma coisa que eu faço por prazer. Então, por isso eu me considero uma leitora.